Graça e paz, meninas, shalom, terceiro dia, amém? Do jejum de Daniel, né? Nós estamos aqui para iniciarmos esse devocional, amém? Calma aí, meninas, rapidinho, amém? E eu sei que o Senhor vai falar com a gente, né, conosco poderosamente, assim como ele falou ontem, amém? Sejam bem-vindas, meninas. Vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Que eu estou usando aqui o microfone? Eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Vocês podem só confirmar que vocês estão me ouvindo direitinho, por favor? Amém? Quem puder mandar lá pro grupo do Telegram, pro grupo do jejum do WhatsApp também. Amém? Pode mandar para lá, que nós estamos aqui ao vivo. Amém. Vamos orar para começar esse devocional, né? Esse estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento agora, Senhor, eu te entrego esse propósito, meu Pai, que nós estamos estudando sobre o livro de Romanos, Senhor, estudando e o Senhor está dando a revelação aos nossos corações. Senhor, cada palavra que for falada, cada ato que for feito aqui, que venha a ser segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Fala conosco, meu Pai, profundamente, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo, Senhor, que precisamos ouvir, Senhor, para que o seu poder seja manifestado, meu Pai, para que a sua glória, meu Pai, seja manifestada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja conosco, meu Pai, na manhã desse dia, na tarde desse dia, libertando, jogando por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo, Senhor, que não for da sua vontade, Senhor, que não for do seu querer. Repreenda, Senhor, e dá vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te entrego, meu Pai, esse estudo nas Tuas mãos. Traga-nos a revelação da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar com a gente, em nome de Jesus. Amém, meninas? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, por favor. Romanos 3. Olha o barulho, meninas. Romanos 3, por favor. Vou esperar vocês abrirem. Radassi, Mimi. Amém? E vamos orar. Vamos orar não, vamos ler. Paulo responde às objeções. Aqui, gente, Paulo, ele vai dar algumas respostas sobre algumas perguntas, né, que nós temos também hoje em dia, o que o próprio cristão tem, e até mesmo ele mesmo, né, se prontificando a responder essas perguntas, amém? Que diz assim: qual é, então, a vantagem de ser judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Circuncisão, meninas, eu expliquei ontem o que é. É quando tinha uma prática, né, na lei judaica, que todo filho masculino, do sexo masculino, ele sofria uma operação, que hoje em dia nós conhecemos como fimose, né? Ele retirava, se eu não me engano, era o 7º dia de nascido dele, ele retirava ali aquela pelezinha, né, do órgão masculino, e fazia ali um pacto com o Senhor. Amém? Isso era uma prática do povo judeu, tá? E aqui Paulo fala, qual é essa utilidade? E aí ele responde, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, outra pergunta, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? E aí Paulo responde, de modo algum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito. Ou seja, Deus não muda, né, por conta das nossas atitudes, ele não muda a sua fidelidade por causa dos nossos atos. Amém? E aí ele diz assim, ó, para que sejais justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo?
E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, e se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E aí Paulo responde, outra pergunta. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que fazemos praticamente o que é mal, para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Aqui Paulo está dizendo o quê aos nossos corações, né? Será que se a gente quanto mais pecados nós cometemos, mais a graça de Deus vai nos alcançar, né? Como se fosse uma troca, né? Aí tá aqui, ó. Porque ainda sou condenado como pecador, né? Se a mentira faz com que aumente a verdade, né, de Deus. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação deste é justa. Ou seja, será que a gente pratica o mal justamente para ter acesso ao bem de Deus? Né? É como se fosse aqui uma pergunta, né, que eles faziam isso e Paulo estava respondendo, querendo dizer que, tipo, mesmo que eu cometa o pecado, então a misericórdia de Deus vai me alcançar, né? E mais para frente nós vamos entender mais um pouco disso aqui. E diz assim no 9, todos somos pecadores. Aí, Paulo, lá do versículo 8, no versículo 9, ele conclui. O que se conclui? Aí ele fala, temos nós alguma vantagem? Não, ele responde, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. E os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos olhos dele. E de quem Paulo está dizendo isso aqui? De nós. Tudo que foi aqui citado, Paulo está dizendo de nós. Nós somos assim. Nós fazemos isso. Júlia, eu não faço não. Faz sim. Faz, a gente faz. Né? E quando a gente fala que não faz, nós estamos sendo ainda mais hipócritas de dizer que nós não fazemos, porque a verdade é que nós fazemos isso o tempo todo, sem perceber. Amém? Tanto que ele falou no 11, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Todos, eu, você, todos nós. Mas, lá na frente, vamos entender quando a graça de Deus nos alcança, o que acontece. E lá, no versículo 19, diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí tá aqui, né, no 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. Né? Os profetas sempre falavam, né, da vinda de Jesus. E é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meninas, essa aqui é a parte onde diz que todos nós somos pecadores, tá? Eu vou até... não vou sublinhar porque eu tô na Bíblia da minha filha. Todos pecaram e carecem da... Ou seja, todos nós somos pecadores, tá? Todos nós já pecamos e, né, não merecemos, né, aqui a glória de Deus, amém? Aí ele fala aqui, ó, para todos e sobre todos... porque não há... Calma aí, achei. A quem Deus apresentou como propiação no seu sangue, mediante a fé,
Deus fez isto para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Ele, fez uma pergunta e respondeu: por meio de que lei? Outra pergunta: a lei das obras? Aí ele fala: não foi excluído o nosso pecado pela lei das obras. Não, ele fala com ponto de exclamação. Pelo contrário, por meio da lei da fé, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Júlio, o que é judeu, o que é gentil? Gentil é o povo que não é os israelitas, né? E judeus são os povos, né, israelitas, que foi o povo escolhido por Deus. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o incircunciso por meio da fé. Anulemos então a lei por meio da fé? Aí ele responde: de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Aí lá no meninas, o capítulo, eu fui lendo assim, né? E o capítulo 3 acabou. E o que nós vamos aqui falar aqui, né? Tem aqui tipo uma cifra, né? Aqui na Bíblia da minha filha, eu quero ler para vocês. Diz assim, ó: o pecado vem do coração. O que a Bíblia diz sobre cada circunstância? E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é o que procedem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa, né? Porque às vezes nós pensamos que contamina é o que sai, né? Não, é o que entra, mas o que contamina o homem é o que sai, né? E a palavra do Senhor diz isso. E o que nós podemos aprender aqui, né? Do capítulo 3, que é um capítulo pequeno, né? Do Senhor. Paulo aqui estava explicando para aqui os romanos muitos tipos de pergunta que eles tinham, né? Por exemplo, se a lei condena esse pecado, se eu fazer esse pecado aqui, eu estou indo contra a lei, então automaticamente a graça de Deus vai me alcançar. Eles faziam umas perguntas meio aleatórias para Paulo, né? E Paulo estava fazendo as perguntas dele e, ao mesmo tempo, respondendo, né, para eles, dizendo que não, que independente de Jesus ter vindo, né, independente da circuncisão, que era lá aquele ato de cortar, né, ali como se fosse uma operação de fimose, independente disso, nós temos que praticar o que está escrito. E isso não é por nós, é algo que vem de Deus, não é um dom dos homens. O que você faz, o que você o que você sacrifica, tudo aquilo que você faz, nada disso vai garantir a graça de Deus na sua vida, porque a graça, se fosse por méritos humanos, você não merecia, eu não merecia, né? Nós lemos aqui, ó, que todos, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram de Deus. Todos. A Bíblia está falando aqui, ó, que nós temos, né, a garganta, um sepulcro aberto. Com a língua, nós enganamos o próximo. Quantas vezes com a sua boca você... Júlia, porque eu não faço mal para ninguém? Faz sim. Quando você faz uma fofoca do seu irmão, você está fazendo mal para ele. Quando você empresta o ouvido para alguém falar mal de alguém, você está fazendo mal para essa pessoa. Quando você não tem certeza, se você tiver alguma coisa contra uma pessoa, você tem que ir lá na pessoa e falar: eu não gostei do que você fez. Não você ficar falando para as pessoas. E nós somos hipócritas. Eu vou ser hipócrita. Porque a gente não faz. A gente faz isso sim.
A primeira coisa que eu quero que a gente aprenda aqui com esse estudo de Romanos, que é vários tapas, né, na nossa cara, porque é verdade, é parar de ficar falando, porque eu sou tão boazinha. Mentira, tá aqui, ninguém é bom. Você não é bonzinho, você não é boazinha. Se não fosse o amor de Deus na sua vida, querida, só Deus sabe onde você estava se você estivesse viva. Nós, sem Jesus, nós fazemos coisas que até a gente duvida. Quantas vezes a gente fica pensando, nossa, como eu fui capaz de fazer isso porque estava sem Jesus? Nós estávamos sem o caminho da luz. E por isso que nós fizemos essas coisas, né? Então vamos fazer com um estudo em cima dessa parte aqui que eu achei muito forte, né? A garganta é um sepulcro aberto, com a língua engana, o veneno de víbora está nos seus lábios. Quantas vezes nós se comportamos com falsidade? Quando a sua amiga te conta um segredo, você vai lá e você espalha, é uma falsidade. Quando você, na frente do seu pastor, você fala uma coisa e por trás você fala mal dele, é falsidade. Quando você fala para uma pessoa que você vai ser fiel a ela e você trai aquela confiança, é uma falsidade. Quando você fala mal dos seus filhos para as pessoas, quando você fala mal do seu marido, é falsidade. E a gente faz isso o tempo todo. Eu não estou dizendo, meninas, de você desabafar com uma amiga que você já tem um contato, né, e contar ali. Eu não estou dizendo de desabafo com uma amiga. Eu estou dizendo aquelas pessoas que têm um costume de tudo tem que falar. Eu já fui assim. A minha vida era um livro aberto. Eu falava minha vida para todo mundo. E hoje em dia eu vejo o quanto eu fui imatura e quanto eu fui culpada nas minhas próprias palavras. Porque a primeira oportunidade que eles têm, eles jogam na tua cara. Mas sabe quem é o culpado? Somos nós. Porque nossa boca está assim, ó, como um sepulcro aberto, com uma língua que engana, como uma víbora, espalhando veneno. E o veneno depois vem para a gente mesmo. Amém? Então que nós possamos trancar a nossa boca. Já li aqui para vocês que o que contamina o homem é o que sai. Aí aqui tem outra parte, ó. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Às vezes você fala assim, Júlia, não amaldiçoou ninguém, mas você amaldiçoou essa casa. Como? Falando palavras pesadas. Eu vou falar aqui algumas palavras que eu não costumo falar, só para vocês saberem. Às vezes você fala, ai, que desgraçado. Gente, desgraçado. Tá repreendido, eu odeio falar essa palavra. Você está falando que a pessoa ela não é digna da graça. Ela não tem a graça na vida dela. Quando você chama alguém de miserável, ou quando você fala a palavra miserável, você traz miséria para o teu lar. Você está trazendo miséria para o teu lar, para a tua casa. Calma aí, menina, já rapidinho. Bota ali o... Vai deitar. Vai deitar, neném. Vai deitar. É o cachorro, gente. Agora eu tenho um bebê, né? Vocês sabem. Você tá trazendo... Eu já tenho mais ou menos acho que uns 3 anos aqui na minha casa que nós paramos de falar palavras de maldição. Você chama seu filho de burro quando tá ensinando para ele. Para de ser burro, idiota, garota lerda. A gente fala isso. E somos cristãos, querida. Querido, somos. A gente fala isso. A gente está ensinando pro nosso filho e chama ele de burro, chama ele de lerdo. Júlia, é pecado? Claro. Você está amaldiçoando seu filho. Ah, Júlia, eu não falo por mal, mas você declara. O mundo espiritual, gente, ele é terrível. Eu lembro que uma vez eu perguntei a uma pessoa que ela estava trabalhando, né, no espiritismo. Espiritismo não. Ela estava fazendo um trabalho de feitiçaria, né? E aí eu tive uma curiosidade. Eu falei para ela, esses trabalhos que vocês fazem, né? Eu perguntei para ela isso. Consegue pegar em crente? Sabe o que ela falou para mim? Consegue. Aí eu falei, como? Ela falou, pelas coisas que eles falam. Pensa num povo que fala a palavra de maldição dentro de casa. São os crentes. Querida. Ali me deu um temor. Tive um temor por causa de uma palavra de uma pessoa que estava, hoje em dia ela não está mais, para a glória de Deus, servindo lá os encostos. E ela falou isso para mim. Quando a gente faz um trabalho para uma pessoa que é cristã, sempre, ela botou, sabe o que para mim? Sempre tem uma brecha. Olha isso, gente, que coisa forte, que seriedade. Não é forte o que ela falou, é forte a brecha que nós demos. Então, às vezes você fala assim, Júlia, eu sou crente, mas eu falo essas palavras na minha casa. Aquela palavra também que eu acho horrível, que eu falava direto. Que vocês já sabem. Crente, você é crente, você não pode falar isso. Você tem noção do que você está falando? Você está chamando todo tipo de imundícia para dentro da sua casa. Você está chamando todo tipo de miséria para a tua casa.
E aí você vê sua filha, você declara sobre sua filha várias palavras de maldição. Quantas mulheres aqui, de repente, não sofrem hoje porque foi amaldiçoada pelas mães? Disse que você não ia prestar, que você era uma qualquer, que você era uma zero esquerda. E aquelas palavras pegaram sobre a sua vida. Hoje em dia você vive isso. Aí você está fazendo a mesma coisa com seu filho. Querida, é hora de você acordar. Principalmente se você for cristã. Eu não estou aqui para brigar com vocês, não. Eu estou aqui para pregar a palavra. E Paulo disse aqui, ó, a boca, ela tem a cheia de maldição e amargura. E você amaldiçoa o tempo todo com as suas palavras as pessoas que você ama. Ai, lá vem essa insuportável. Ai, essa garota é muito lerda. Ai, esse garoto é muito idiota. Que isso? Eu já falei isso muito, gente. Eu me sinto muito envergonhada. Você é crente, você xinga palavrão, piorou. Júlia, eu não sou crente não, mas eu quero fazer isso. Faça. Piorou. Se nós xingarmos palavrão, nós estamos trazendo maldições terríveis, demônios. Estão tendo legalidade na sua vida. E aí você fica, por onde eu estou deixando a brecha? É aí. Está dando muita brecha. Nós damos brecha o tempo todo. Amém? E diz aqui, ó, os seus pés são velozes para derramar sangue. De repente você fala assim, Júlia, eu nunca matei ninguém. Você nunca matou fisicamente, mas matou com a tua língua. Matou porque você falou ali uma coisa que não era para falar e você matou aquela pessoa por dentro. Quantas pessoas não estão feridas por causa de pastores que ela confiou? Os pastores foi lá, de repente contou a vida dela para todo mundo. Sim, gente, isso é real, isso acontece. E aí você deixou isso te abater e você largou Jesus por causa de pessoas. E de repente hoje, você olha para você e você também faz isso com as pessoas. Você mata o sonho das pessoas. Às vezes você é uma pessoa que você é negativa. Eu já fui assim, gente. Está repreendido, não gosto nem de lembrar. Dá pavor de lembrar que um dia fui uma pessoa cristã e era assim. Eu não estou aqui para brigar, não. Estou aqui para conscientizar, para você, a pastor, de falar assim, Júlia, eu estou fazendo essas coisas, mas a partir de hoje, essa palavra veio como uma luva para as minhas mãos. Eu vou arrecadar e eu não vou ser mais assim. Aqui na minha casa não vai ter mais palavras de maldição. Aqui na minha família não vai ter mais palavras de derrota. Aqui no meu lar só vamos declarar, santo, ainda que teu filho não esteja entendendo a lição. Filho, vem cá, Senhor, me dá domínio próprio, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil. Você fala pro teu filho ali, filho, 2 com 2 é... Aí teu filho vai lá, 7. Filho, 2 com 2 é 9. E aí automaticamente, burro, idiota, olha pra cá, ô lerdo. Acabou. E aí a criança chora, você bate na criança. Gente, quantas mães espancam os seus filhos e acham isso normal? Não, querida, não é normal você espancar os seus filhos, não. Ah, porque a geração Nutella, é porque isso sim, a geração Nutella, que você hoje em dia tá cheio de trauma. Eu, Júlia, tive que ir para psiquiatra de tanto que eu sofri na minha infância. Era pancada em cima de pancada dos meus avós. Eles achavam que estavam me corrigindo. Ah, Júlia, você aprendeu? Aprendi não, meu amor, eu tinha medo. Uma coisa é você ter respeito, porque na primeira oportunidade que eu tive, eu vazei, me envolvi com uma pessoa envolvida do tráfico, a minha vida virou de cabeça para baixo e eu sofri as consequências disso. Por quê? Porque eu queria correr deles. Eu amava eles, mas não gostava de ficar sendo espancada. E de repente você está aqui, você acha que você está dando uma surra para corrigir seu filho. Não, querida, você não está dando uma surra para corrigir seu filho, você está dando uma surra porque você não tem paciência de conversar. Essa é a verdade. Ah, porque a Bíblia diz que tem que corrigir com a vara. Querida, vai estudar. A vara não era para bater na ovelha, não. Era para corrigir ela, para trazer ela para perto do rebanho. Aí, igual a minha avó fazia, né? Deus está falando aqui. Minha avó pegava 25 varas de goiabeira. E ela batia na gente, pegava na cara, pegava no supercílio, sangrava. Como é que você acha isso uma coisa normal, gente? Eu cresci dentro desse lar. Tive momentos bons? Tive, porque eu era criança. Criança não guarda mágoa. Criança apanha e depois está ali. Criança é inocente. Por isso que a palavra do Senhor diz que para entrar no reino do céu temos que ser igual a uma criança, porque criança não guarda nada. Mas aí veio depois os problemas, as frustrações, os traumas, as mágoas. E hoje eu estou curada porque eu tenho Jesus. Mas ficaram traumas. Eu não gosto de ver criança apanhando, porque eu lembro quanto eu fui castigada. Minha avó me deixava de castigo no milho.
Ah, Júlia, ninguém morreu, não morreu, mas são tudo adultos doentes. Gente, o Brasil é o maior índice de depressivos. Por que você acha? Foram na infância. As maiores depressões que nós enfrentamos não é coisas que nós passamos agora, não é coisas que nós passamos lá atrás. Ainda tem gente que defende isso. Defende essa ditadura de que tem que espancar, de que tem que bater, porque senão o mundo ensina, querida, você não vai ensinar seu filho batendo, não, pelo contrário, você vai ensinar batendo e o mundo também vai bater. E ele vai ficar um adulto frustrado, cheio de traumas. Ou você entende que isso é errado, ou você vai ouvir isso aqui, vai dizer assim, a Júlia está sem visão, vou continuar querendo assim. Continue. Depois você me conta. Continua. Então, mas só que para você fazer isso tudo que eu estou falando, você precisa estar em Deus, porque sem Deus não dá, não. Com Deus ainda é difícil, porque eu estava com Deus, eu era religiosa, e eu fazia isso com meus filhos. Batia, espancava. Porque desde o momento que eu pego um chinelo e deixo uma criança toda marcada, isso é um espancamento. Eu não estou dizendo que você vai dar um tapinha no teu filho, não, eu estou dizendo espancamento. Que às vezes a gente pega um chinelinho e dá uma chineladazinha. Não, eu era espancada. E eu também espancava os meus filhos, porque eu achava que tinha que ser assim. Eu nunca tirei sangue dos meus filhos, nunca dei um tapa na cara dos meus filhos. Eu acho isso absurdo uma mãe dar um tapa na cara de um filho. É claro que tem casos e casos, tá, meninas? Tem filhos adultos já, né, que quer vir pra cima de você, que é rebelde, é diferente. Mas eu tô falando de criança, gente, inocente, 5 aninhos, 6 aninhos, 2 aninhos. Eu fazia isso. Nunca dei na cara, mas eu pegava o chinelo e batia. Isso era errado, eu estou falando aqui com vocês. Não é para poder vocês... Ah, porque não, é para vocês entenderem que eu também já fiz. E foi errado. E hoje eu prefiro sentar e conversar. É sacrificante? É, mas pelo menos eles não vão crescer adultos revoltados. E essa culpa eu não vou carregar. É aquilo. Eu não fui criada bem, mas eu vou criar meus filhos bem. Por que você acha que muitas avós, elas têm aquilo, né? De querer criar os netos diferentes do que criou você? Porque elas não querem repetir os mesmos erros, querida. E às vezes a gente fala, agora você virou santa. Não, elas passaram e viram que elas erraram. E agora elas querem fazer com o neto o que elas não fizeram com você. E tá tudo bem, amém? Nós estamos aqui para aprender. Vocês também não estão aprendendo, elas também aprenderam. E temos que lembrar que elas ainda tiveram uma infância também dolorosa. Deus está falando aqui, amém? E aqui diz, né? Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho de paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Às vezes é uma pessoa que só vive atribulada. Vai ter momentos que você vai estar angustiada? Claro, Jesus teve no Getsêmani. Ele foi lá e orou. E a Bíblia diz que o coração dele foi com sentimento, com angústia de morte. Vamos ter momentos de ansiedade, vamos ter momentos de depressão, mas isso não vai te definir. Se você está passando por um problema de ansiedade, de depressão, procure um médico. Procure, se trate. Se tratar não é pecado. Deus deu sabedoria para o médico para cuidar da gente. Para com essa maneira de querer ficar limitando. Porque eu cuido da minha saúde íntima, mas não cuido da minha saúde mental. Querida, se a tua mente der pane, acabou. Você não é mais ninguém. Não existe transplante de cérebro. Já reparou isso? Que existe de rins, de coração, até de pele, de cabelo, mas não existe transplante de cérebro. Por quê? Porque se a sua mente for contaminada, acabou. Você vê que quando tem morte cerebral, ainda que o coração esteja batendo, o que o médico fala? Morreu. Não tem mais volta. Por quê? Porque a mente parou de funcionar. E aí você fica, não, porque eu vou orar, porque eu vou jejuar. Não, querida, ore e jejue, mas procura um psicólogo. Eu faço terapia. Se vocês quiserem indicação de terapeuta, eu indico a minha, uma bênção. Uma mulher cheia de Deus. Hoje em dia, se eu tenho uma vida de qualidade, abaixo de Deus, agradeço a ela. Toda segunda-feira eu estou ali fazendo minha terapia. Eu lido com pessoas, não tem como. Eu já tive também depressão. E Jesus me curou. Ele tem poder de cura. Ele vai te curar você se tratando ou não, porque ele tem poder para isso. Porém, se você sabe que tem ali um remédio para você, você não pega por quê? A Bíblia vai dizer aqui uma ilustração para a gente encerrar essa live, para a gente orar e encerrar, né, meninas? Aprendemos hoje com o livro de Romanos isso tudo, né? Que todos nós somos pecadores, que todos nós somos distantes da glória de Deus, não somos merecedores de nada, mas a graça e a glória do Senhor nos alcança. A graça dele nos alcança pela misericórdia.
Escuta aqui essa ilustração que eu vou contar para vocês, que alguns já escutaram, mas alguns também não escutaram. Existia um homem que ele sofreu um náufrago e ele estava num navio. Perdão, ele estava no navio e sofreu um náufrago. O que tá fazendo, filha? Ah, tá. Ele sofreu um náufrago. E ali todos morreram, só ele ficou vivo. E ali ele ficou em cima de uma caixa, né? Conseguiu ficar boiando. E aí ele orava todos os dias para Deus ir buscar ele, para Deus resgatar ele, né? E a história vai dizer que foram lá um helicóptero e ele não aceitou porque ele falou que Deus ia resgatar ele. Aí depois foi lá um navio, ele não aceitou porque ele disse que Deus ia resgatar ele. Aí depois foi lá, mandaram um bote salva-vida. Ele não aceitou porque ele disse que Deus ia salvar ele. Conclusão, foi todo tipo de recurso. Ele morreu. Mas ele morreu por quê? Porque ele confiou em Deus? Não, porque ele foi tolo. Se você está pedindo a bênção e Deus está mandando a bênção, pega essa bênção, irmão. Ele morreu porque ele foi tolo. Deus não veio como pessoa, mas ele não veio como pessoa física, não desceu de lá do céu, mas ele enviou o recurso. Então, às vezes, você está aqui e você está ali com, né? Às vezes as pessoas reclamam assim, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Você está igual o paralítico do tanque de Betesda. Jesus foi lá e perguntou, querem ficar curado? Ele estava tão obstinado a depender das pessoas que ele falou assim, mas eu não tenho ninguém, Senhor, para me ajudar. 48 anos, um homem paralítico. Jesus não estava perguntando, Jesus estava falando para ele, você quer ser curado? Aleluia! Mas eu não tenho ninguém que me pegue, porque toda vez que eu vou, outro vem no meu lugar e aí afunda ali. Não, querida, quem está aqui é o dono do milagre. Você quer ou não ser curado? Sim, Senhor, eu quero. Então receba a cura. Pega a tua cama e ande, aleluia. Deus não está preocupado com a sua justificativa, Ele quer saber se você quer ser curado. Deus não está preocupado se você está pensando que muitas pessoas te abandonaram, que ninguém te pega no colo. Ele quer saber se você quer ser curado. Aleluia. Então que nós possamos ficar com essa palavra no nosso coração. Nós entramos no jejum de Daniel, estamos hoje no 3º dia. Já estamos tendo relatos de pessoas contando que o inimigo está se levantando e está mesmo. Ele está se levantando, mas ele se levanta para cair. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Júlia, eu quero entrar no grupo do devocional. Pode entrar, o link está na biografia desse Instagram aqui, que é meu devocional. Esse nome, meu devocional, foi o Senhor que me deu. Né? Eu estava pedindo uma direção e aí eu pensei, qual o nome que eu coloco nesse Instagram? Meu devocional. Sim, é o meu devocional a Deus. Se você tem dificuldade de fazer o devocional, você entre no grupo para a gente te ajudar. Começamos o jejum de Daniel tem 3 dias. Júlia, eu quero começar esse jejum hoje. Sim, você vai entregar ele quando completar 21 dias. Você vai fazer as contas, pode entrar. O link do grupo também está lá na biografia. Amém, meninas e meninos? Que Deus abençoe vocês, né? Vocês podem depois ler de novo esse livro de Romanos 3, né? Amanhã vamos ler o 4, inclusive está muito forte o 4, né? Vamos ler o 4. O que Deus quer nos dizer através desse versículo, desse capítulo 4. Mas não se esqueça disso, não. Não esqueça de tudo que eu falei aqui, não, que o Espírito Santo falou ao seu coração. Não se esqueçam. Quando vier a tentação, você vai falar, não, eu não posso. Comece a aprender a falar não. Você fala não quando você quer. Eu não posso, eu não vou, eu não quero você, eu não quero mais falar com você. Não, eu não estou para isso. Eu não posso aceitar essa proposta. Eu não posso ir nesse lugar. Eu não vou. Por quê? Porque eu tenho um nome a zelar. Que nome é esse? O nome de Jesus. Amém, querida? Vamos orar para encerrar? Senhor, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo, estamos aqui, Senhor. Vou dobrar aqui os joelhos, meninas, para orar. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua face, Senhor, diante da Tua presença. E eu oro, meu Pai, juntamente com as Tuas filhas, Senhor, com os Teus filhos, Senhor. Senhor amado, eu te oro, meu Pai, por cada uma que está aqui nessa live, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo, meu Pai, esse estudo. Essa pessoa não está aqui em vão, ela está aqui porque o Senhor separou esse lugar para ela. Senhor, que cada palavra que foi ouvida aqui não venha deixar, meu Pai, se perder. Que cada palavra, Senhor, que foi ouvida aqui, nós não venhamos deixar de lado, mas que nós venhamos colocar em prática, Senhor.
que nós venhamos colocar em prática cada palavra que foi falada aqui para a honra e glória do seu nome. Senhor, onde tiver uma pessoa agora pedindo a sua ajuda, Senhor, pedindo a sua proteção, Espírito Santo, visita, meu Pai, cada um de nós. Senhor, visita as mulheres que estão nesse momento sofrendo alguma agressão, Senhor. Visita os hospitais, Senhor. Visita os cemitérios onde tem pessoas enterrando seus entes queridos, sofrendo com o luto, meu Pai, que é uma coisa terrível, que só o Senhor pode confortar. Senhor, eu oro pelos nossos filhos na escola, Senhor. Acampa os seus anjos, meu Pai. Repreende todo o mal, toda a fúria do adversário contra a vida dos nossos filhos, Senhor. Que o Senhor possa repreender na manhã desse dia. Senhor, cega, meu Pai, as pessoas mal, os homens mal que querem fazer maldade com nossos filhos. Senhor, nossos filhos estão longe dos nossos olhos, mas eles estão diante dos seus olhos, Senhor, diante da tua proteção. Senhor, não permita que enquanto estamos aqui orando, o inimigo arme nenhuma cilada. Senhor, eu oro pelas crianças, Senhor. Senhor, guarda as crianças, guarda, Senhor amado, os familiares das pessoas que estão aqui nessa live escutando, ouvindo o Senhor falar. Guarda, Senhor. Senhor amado, repreende toda seta maligna do inferno, Senhor, contra os teus filhos, Senhor. Repreende, meu Pai. Senhor, que essa palavra venha penetrar o coração deles, assim como a parábola do semeador, mas que não venha ser como aquela terra, Senhor, aquele chão aonde os pássaros vieram, Senhor, e pegaram, Senhor amado, a semente e ela não brotou, aonde os espinhos a sufocaram. Não, Senhor, mas que venha cair em boa terra, que venha dar fruto e que esse fruto possa permanecer, Paizinho. Eu te peço isso do fundo do meu coração. Senhor, visita, meu Pai, onde estiver alguém que está clamando por misericórdia, aonde tem alguém, meu Pai, que a despensa está vazia, meu Pai. Senhor, Tu és um Deus de provisão. Pai amado, Tu és um Deus, o mesmo de ontem, de hoje e sempre será. Nós confiamos em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, Senhor, na manhã, na tarde desse dia, Senhor, visita, Senhor, cada pessoa que está orando junto comigo. Visita, Paizinho, cada pessoa que está aqui nessa live, Senhor. Visita, Senhor amado, entra com a Tua provisão. Aquelas mulheres que estão chorando pelos seus maridos, Senhor. Se for para o Senhor restaurar, restaura, Senhor, o casamento. Eu já fui, meu Pai, restaurada por Ti, meu casamento foi restaurado por Ti. Então eu creio num Deus que restaura. Meu Pai, se não for, se for alguém que o Senhor já tirou, o Senhor, cuida dessa esposa. Meu Pai, prepara uma pessoa boa que cuide dela, que cuide dos filhos, Senhor. Que cuide, meu Pai amado, da casa, Senhor. Alguém que trata, meu Pai, como o Senhor trata a igreja. Alguém que respeite ela. Eu te entrego, meu Pai, essa oração nas Tuas mãos. E esse propósito, meu Pai, nas Tuas mãos de Daniel. Capacita cada menina que está nesse grupo, meu Pai amado, aquelas que pediram oração, Senhor, da força, da escape, da livramento. Meu Pai, eu te peço também pela minha vida, blinda a minha casa, Senhor. Não deixe que nenhuma seta do inferno venha, Senhor amado, se estagnar na minha família. Não permita que nenhum ataque do inferno venha, Senhor, contra os meus, contra a minha casa ou contra a minha família. Eu declaro, meu Pai, libertação. Eu declaro, meu Pai, cura. Eu declaro restituição. Eu declaro renovo. Eu declaro paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu entrego, Senhor, minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão de frente a esse propósito. A irmã Lu, guarda ela, livra ela, proteja ela com a tua forte mão, Senhor. E todas as meninas do grupo, Senhor, que estão nos ajudando, Senhor. Não deixe as suas filhas quebrarem o propósito. Se por acaso você quebrou, continue, não desista, porque é isso que o inimigo quer, que você jogue a toalha, que você desista. Não, não desista. Hoje iniciaremos um propósito de oração às 3 da madrugada. Júlia, eu quero entrar nesse propósito. Entra no grupo, vai lá no perfil da biografia desse Instagram, clica no link e entra no grupo do jejum, porque 3 horas da manhã vamos entrar em videochamada e vamos clamar ao Senhor pela madrugada. Aleluia. E vai ficar estreito, porque o Senhor vai se fazer presente. Vai ficar estreito para o inimigo. Se o inimigo está achando que está no controle da sua vida, ele vai perder. Ele já perdeu. Amém? Porque ele perdeu há 2025 anos atrás, quando Jesus morreu e disse, está consumado. Então eu entrego, Paizinho, a minha casa e a minha família nas tuas mãos. Obrigada, Senhor. Só te peço proteção pela minha vida, pela minha casa e pela minha família. Só isso que eu te peço. Mais nada, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas?
Louvado seja Deus. Encerramos. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Compartilhe esse devocional. Amém? Compartilha. Vou ativar aqui os comentários. Compartilhe o devocional, meninas, para que alcance outras vidas. Júlia, eu quero participar desse propósito de madrugada, 3 horas da manhã. Entre no link da biografia. Só não pode homem, tá? Porque ali a gente fala muitas coisas da gente, né? E as meninas ficam meio desconfortáveis. Mas você também pode acordar de madrugada e orar juntamente com a gente. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Orem por mim, tá? Orem por mim, que eu preciso, né, da oração de vocês. Quando forem orar, entrega minha família, entrega o Marlon, meus filhos, Yasmin e Yuri, né? Minha família nas tuas mãos, para que nenhuma seta do inferno venha atingir a minha casa, porque nós estamos blindados e a sua também está. Amém, meninas? Estamos disponíveis no grupo. Se quiser um atendimento individual, você pode me chamar. Chama a irmã Lu também, que é a ADM do grupo. Uma mulher cheia de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau, meus amores. Ó, mais tarde tem devocional ao vivo, hein? Tá? Tem devocional ao vivo com a irmã Lu, que vai ser de 11 à meia-noite. Amém? Ela vai entrar na chamada lá do Google e eu vou botar para vocês o link para vocês entrarem. Meninas, ative a notificação aqui desse Instagram para vocês receberem quando a gente entrar ao vivo. Amém? Amém. Tchau, meus amores. Vou deixar salva. Graça e paz.